Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom tê-los aqui comigo. Johnny falando com vocês do canal Prefiro Renko Trader. Uma grande satisfação tê-los aqui comigo. Bom, hoje eu venho falar com vocês, né, como o próprio título do vídeo aí já nos mostra, né, a respeito do indicador que vai estar demonstrando para vocês aí de forma bem clara aí padrões de candle, tá bom? Mas antes de falar a respeito desse indicador, gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá bom? Para você que já é inscrito no canal, eu agradeço muito a tua parceria aí conosco aí no canal. E tanto você que não é inscrito no canal ainda, que vai estar se inscrevendo hoje, eu acredito. Para você também que já é inscrito, deixe sua curtida, tá bom? Seu like aí, para que a gente possa estar levando esse conteúdo aí para outras pessoas aí. Porque ao mesmo tempo que você curte, o YouTube ele entende que o conteúdo é relevante, ele entrega esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? É um conteúdo gratuito do qual vocês estão sendo beneficiados aí e nada mais justo aí do que a gente tá proliferando isso daí e trazendo esse conteúdo aí para mais pessoas, tá bom? Bom, se tiver alguma dúvida, como eu sempre digo, né? Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, se tiver alguma crítica também, deixa para nós aí nos comentários aí, para que a gente possa estar olhando cada uma delas com carinho aí. Pode ter certeza que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Bom, vamos falar a respeito, né? Antes de mais nada aí, do indicador que vai trazer para vocês aí uma facilidade para poder enxergar padrões de candle, tá bom? Antes de entrar no indicador, a primeira coisa que a gente vai estar fazendo é o quê? Importando, né? Para quem ainda não sabe, menu de estratégias do Profit, você vai importar e exportar. O link para que vocês possam estar baixando o operacional, ou melhor dizendo, o indicador vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Se você está vendo esse vídeo hoje, até então no mês de fevereiro de 2024, esse link ele está atualizado, tá bom? Se porventura você vier estar olhando já no mês de março, então você esteja ciente que todo primeiro sábado do mês tem atualização. Então você vai lá na playlist de atualização do canal, você baixa a atualização vigente lá, tá bom? No link. E é só colocar ela novamente no teu Profit aí que vai estar rodando perfeitamente, beleza? Então vamos lá. Você vai estar importando, né, para o teu Profit de que forma? Vamos aqui nessa pastinha aqui. Vamos estar buscando o arquivo aonde você salvou. Vai estar lá com o PRT padrões de candle. E você vai abrir ele. Após você abrir, clica nele e joga ele para o lado de cá e dá um importar. Simples assim. O meu já está aqui no gráfico, então eu não preciso dar o sim. Eu só dou um não, tá bom? E fecho aqui e ele já vai estar para mim na minha plataforma. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso clicar com o botão direito em cima do candle e eu vou aqui inserir regra de coloração e dou um mais. E eu vou procurar por padrões. Vamos lá, padrões. Pronto, já estou aqui com ele aqui, ó, padrões de candle. Beleza, dou aqui um inserir no gráfico e ele já vai aparecer para mim ali já. Pronto, já estou com ele inserido aqui já. Observa que a gente já tem aqui já uma cor fúcsia, do qual está destacando para mim um padrão de candle, que é o que? O martelo. Como eu vou estar vendo quais os padrões de candle do qual eu quero que ele identifique para mim no gráfico de forma mais clara aí, os demais padrões. Eu vou estar aqui ó, com o botão direito em cima do candle, vou em propriedades, padrões de candle, e o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar passando para vocês aqui as configurações para que vocês possam estar entendendo, beleza? Vamos para os parâmetros aqui do indicador. Primeira coisa, eu prefiro o Renko Trader. Como é uma limitação do Profit, eu não consigo colocar o meu nome aqui sem que eu não venha deixar nenhum valor aqui. Então, está zerado aqui, não vai mexer em nada. Modelo do candle. Aqui é onde você vai estar colocando a numeração que corresponde ao candle que você quer que ele seja destacado no teu gráfico, tá bom? Então, se porventura eu quero o martelo, que é o número 1, eu vou colocar aqui no modelo de candle o número 1. Já está salvo no próprio indicador já o padrão número 1 como regra quando você colocar ele no teu gráfico. Então, beleza. Se porventura eu não quero o martelo como está aqui, eu quero o enforcado, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o número 2. Então, eu vejo a numeração do enforcado, que é o número 2. O número 2 está aqui para mim. Se eu vim aqui no engolfo de alta,
vai me mostrar o número 3. Então, eu quero o enforcado, que é o número 2. Então, eu venho aqui no modelo de candle e aonde está o número 1, eu vou colocar o número 2. Simples assim. Eu coloco o número 2 e ele vai plotar para mim agora o enforcado, como está sendo plotado aqui para mim, tá bom? Então, a gente já tem aqui já os padrões do enforcado sendo demonstrado para nós no gráfico. Mas não, eu não quero o enforcado. Volto lá novamente, botão direito em cima do candle. E eu vou estar mostrando para vocês agora o engolfo de alta, que é o número 3. Então, modelo número 3, aqui ó, modelo do candle, altera do 2 para o 3. E eu vou dar um OK aqui. E ele vai mostrar para mim o engolfo de alta. Então tá aqui, olha, o engolfo de alta, mostrando para mim no gráfico. Vamos dar uma olhadinha para trás aqui. Engolfo de alta sendo demonstrado para mim no gráfico. Engolfo de alta, engolfo de alta. Então, vamos agora estar olhando os demais aqui. A gente tem também, além do engolfo de alta, a gente tem o engolfo de baixa, que é o número 4. Então, aqui eu colocarei o número 4. Se eu quero o doji, então eu coloco o número 5, aonde está o modelo de candle aqui. Vamos colocar um doji para a gente dar uma olhadinha. Ele vai mostrar para mim o doji. Doji é um candle de indecisão e até mesmo pausa, tá bom? Ou seja, é um candle do qual não se decidiu o local, ou melhor dizendo, é a ponta do qual teve mais força, sendo ela compradora ou até mesmo vendedora. Então ele identifica o que para nós? Uma pausa no movimento ou uma indecisão de movimento. Esse é um dos critérios que a gente tem como análise com relação ao doji. Então, a mesma coisa a gente tem aqui nos padrões aqui com relação ao doji, temos aqui também a estrela cadente, que é um indicador do qual traz para nós aí, como a numeração dele é o número 6, um momento de reversão de tendência, tá bom? Ou seja, se o mercado está comprador, apareceu uma estrela cadente, a gente já começa a pensar aí de repente numa possível venda, tá bom? Vamos ver se a gente encontra aqui alguma coisinha. Está sendo plotado para nós. Deixa eu rodar para trás aqui. E vamos ver aqui se a gente encontra mais alguma coisinha aqui para trás. Olha aqui, exatamente aqui, ó, uma estrela cadente. Ou seja, são padrões que a gente identifica como reversões de tendência, tá bom? Para estar operando. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui para o padrão 1. Para não ficar somente nas minhas palavras com relação ao indicador em si, embora o intuito do vídeo era somente falar a respeito do indicador, para que vocês pudessem estar analisando os padrões de candle, porque, como eu mencionei, muitas pessoas operam padrões de candle. Tem pessoas que operam só martelo, tem pessoas que operam somente engolfo de alta, assim como tem pessoas que operam somente engolfo de baixa e assim vai. Para esses demais que eu mencionei ali, martelo, engolfo de baixa, engolfo de alta, estrela cadente, doji, tem pessoas que operam só padrões de candle. E como a gente pode estar operando esses padrões de candle aqui? É um bônus do qual eu vou trazer para vocês aí com relação a esse vídeo. Alguns modelos do qual vocês podem estar operando, vou falar a respeito de cada um deles para que vocês possam estar operando cada um deles. É claro que vocês vão estar identificando aí como operar e até mesmo qual se encaixa mais no teu perfil, até mesmo no teu gerenciamento de risco, que é muito importante. Mas eu vou estar passando para vocês algumas coisas aí relacionadas a esses padrões para que vocês possam estar operando eles aí e para que vocês possam estar tendo um benefício no mercado. Porque, querendo ou não, a gente entende que o intuito nosso aqui nesse mercado é o quê? É tentar absorver ao máximo aí, algo para o nosso capital financeiro, porque, ou melhor dizendo, algo que possa contribuir para o nosso capital, até mesmo para a nossa renda variável em si, mas ao mesmo tempo não ficando muito tempo exposto ao mercado, com gerenciamento de risco controlado. Porque a gente sabe que day trade ele é alavancado. Então, quanto menos tempo a gente ficar exposto ao mercado, menos risco a gente está tendo. Então, se a gente tem alguns padrões do qual a gente utiliza para estar operando ele, então não faz sentido eu ficar mudando toda hora o meu operacional. A gente pode fazer alguns ajustes,
mas não ficar mudando toda hora o operacional. A hora que você vê que ele já não está dando mais certo, isso e aquilo, pera aí, eu vou parar, vou dar uma olhada novamente no meu operacional para me poder estar dando uma lapidada nele, mas não que eu vou estar abandonando ele, vou estar deixando ele de lado. Então isso aí é muito importante, porque às vezes a gente acha que um operacional, quando ele vai bem, está indo bem, daqui a pouco a gente leva um dia de perca, 2 dias de perca e já abandona ele, achando que a gente vai encontrar um operacional milagroso. A gente não vai encontrar isso. Todo operacional ele vai ter os seus dias de ganho, como ele também vai ter os seus dias de perca. Mas o mais importante é que você venha ter um gerenciamento de risco para que você possa estar trabalhando nesse mercado de renda variável, podendo ter o controle daquilo que você está fazendo. Porque se você não tiver um gerenciamento de risco, não adianta você ter uma estratégia, que essa estratégia ela não vai fazer milagre na tua vida. O que vai fazer a diferença vai ser o teu gerenciamento de risco e a sua disciplina no mercado financeiro. Então eu vou falar para vocês a respeito, né, de estratégias aí que vocês podem estar utilizando com esses padrões de candle que eu estou deixando para vocês disponível aqui como indicador, tá bom? Não era o intuito até então, mas eu vou estar passando para vocês e eu acredito que isso vai estar beneficiando cada um de vocês aí. Se vocês achar que realmente isso está te ajudando e está contribuindo aí para o crescimento e o desenvolvimento de vocês, deixa no comentário aí para que eu possa estar sabendo disso daí também, tá bom? Porque às vezes a gente fala alguma coisinha aqui e acha que está ajudando e não está ajudando em nada. Então a gente quer ser bem direto aí e concreto com aquilo que a gente tem passado para cada um de vocês, tá bom? Porque o intuito do canal, como eu mencionei, é um canal que traz o conteúdo gratuito para vocês aí, sem custo algum. E o intuito do canal é ajudar, tá bom? Tá? É o propósito qual eu tenho aí, é de ajudar cada um de vocês aí, tá bom? Então vamos lá. Vamos iniciar aqui com o martelo. Primeira coisa que eu vou fazer, para quem já é seguidor do canal, vai saber que eu utilizo o Price Guide. O Price Guide é um indicador que ele é nativo do Profit, tá bom? É esse daqui, ó, Price Guide, ele é nativo do Profit. Eu conheci ele por intermédio do meu mentor, que é o Fabrício, um dos meus mentores, né, no decorrer dessa caminhada toda aí de trade, e é um dos principais suportes e resistência do qual eu tenho hoje no mercado de índice, tá bom? Então, quais são os parâmetros que eu utilizo para ele? 10 níveis, tá bom? E eu coloco uma variação de tickets aqui de 100, tá bom? E eu dou um aplicar, dou um OK e pronto. Eu já tenho aqui já demarcado para mim o que? As minhas principais resistências e os meus principais suportes, tá bom? Por quê? Porque a gente entende que o mercado ele anda por andares. Então, ou seja, se ele anda por andares, é como se tivesse uma laje. Então, ele está nesse andar de baixo. No momento que ele vai para cá, ele está se deparando com uma laje. Dos dois, ou ele rompe essa laje, ou ele pega, bate nela e volta. E se ele rompe ela, ele tende a vir testar essa laje novamente. E ele vai para um novo nível. E a gente vai vendo o mercado trabalhando em níveis, tá bom? Como aconteceu aqui. Ele veio aqui, testou esse nível, voltou aqui, testou aqui, bateu cabeça aqui na abertura do mercado e veio novamente testar. Veio aqui, foi, ou seja, são andares do mercado, do qual a gente vai analisando e vai observando isso daí. Então, se tratando de índice, hoje para mim, o Price Guide é o meu principal suporte e a minha principal resistência. É um indicador que eu não abro mão dele. Então vamos lá. Se é um indicador que eu não abro mão dele, então o que eu vou fazer? Eu vou buscar por operações que me dê o quê? Condições do qual eu venha estar protegido quando eu estiver próximo do Price Guide. Então a gente está iniciando aqui com o martelo, correto? Se a gente está iniciando com o martelo, então a gente vai buscar o quê? O martelo quando ele aparecer para nós, como ele apareceu aqui. Porém, aqui eu não faço nada. Mas eu vou explicar para vocês o que? O intuito de estar operando o martelo. O martelo, ele é um indicador que nos traz o que? Condições de estar buscando o que? Muitas das vezes? A compra. Então, o intuito meu aqui do martelo é buscar a compra. Quando eu vou buscar a compra? Eu vou buscar a compra no rompimento
no rompimento do martelo. Se eu busco a compra no rompimento do martelo, primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? É colocar a minha compra primeiro 10 pontos acima da máxima desse martelo. E o meu stop vai estar na mínima dele. Então eu coloco 10 pontos acima, por quê? Porque eu estou buscando rompimento, então é no mínimo 10 tickets, é de 10 a 15. Se colocar 5 é arriscado, você pode ser violinado e ele pode voltar. Então a primeira coisa que eu vou buscar é o quê? É de 10 a 15 tickets acima do martelo para poder estar dando start na minha entrada. Então eu sempre opto por colocar 10, tá bom? Aí vai de cada um. Então, eu estou mostrando para vocês o que aqui? Um padrão de compra para que vocês possam estar operando o martelo. Mas aqui eu não trabalho com essa compra. Por quê? Porque, como eu mencionei com vocês, eu sempre vou estar buscando o quê? Uma proteção no meu Price Guide. Então, como vocês podem estar dando uma olhadinha aqui, ó, vocês observam que ele sempre bate e ele respeita muito o Price Guide. Aqui é linha 0, não faz nada na linha 0, mas ele vem aqui próximo do Price Guide. Ele veio aqui, testou, voltou, foi difícil passar. Beleza, ele passou, mas já foi o segundo, terceiro teste aqui. Ó, ele testou aqui, testou aqui, testou aqui. Foi o terceiro teste. Então, pera aí, opa. Já está dando 3 testes, aí indício que ele venha romper. Então tá, entenda primeiro o Price Guide, que ele é o quê? Um colete para vocês que vai trazer proteção tanto na compra como na venda. Então aqui eu estou procurando aqui uma proteção na minha compra. Tá no meio do caminho aqui, não faço nada. Então eu vou estar andando para trás aqui e vamos estar dando uma olhadinha se porventura eu vou encontrar de repente algum que me dê proteção no Price Guide. Não tenho proteção, não tenho proteção, não tenho proteção, não tenho proteção, estou no meio do caminho, não tenho proteção, não faço nada. Vamos olhar para trás aqui, não tenho proteção nenhuma, não faço nada com o martelo, tá bom? Aí é claro, pessoal, entenda uma coisa, eu estou passando para vocês o meu olhar e a minha observação. É claro que cada um tem o seu modelo operacional de poder estar operando. Tem quem vai operar o rompimento de martelo a todo instante, como também tem quem não vai estar operando. E assim segue a vida, cada um tem o seu operacional. Aqui para mim não é operação válida, mas às vezes a pessoa ela tem o quê? Uma marcação de suporte, ela tem lá suas marcações de suporte e resistência e aí ela vai estar operando isso daí. Porque é claro, a gente vai parar para analisar, olha, aqui deu gain, aqui deu gain, aqui deu gain, não pegou stop, ele rompeu aqui em cima, embora aqui eu não entraria, por quê? Porque o rompimento mais interessante é aquele um que é feito depois, após o fechamento do candle sinal, então aqui seria dado um gain, aqui seria dado um gain, mas para quem trabalha somente com o rompimento do martelo, que não é o meu caso, eu procuraria por isso daqui, ó. Então aqui, olha, aqui deu para mim uma condição válida de compra. Por que que deu uma condição de válida de compra para mim? Ele veio aqui, ele rompeu o meu Price Guide, ele testou aqui, beleza, até então tranquilo, porém fechou acima do Price Guide e o que eu procuro aqui é uma condição de que eu tenha proteção. Então lembra-se, Price Guide é uma proteção que eu tenho para mim. Se eu estou no operacional de compra, então eu tenho a minha proteção aqui, olha, o risco retorno de 1 para 1. Lembra-se de colocar a tua ordem de compra sempre 10 a 15 tickets acima. Então eu tenho aqui o risco retorno de 1 para 1. Se eu tenho um stop de 255 pontos, eu tenho aqui o meu alvo de 255 pontos, tá bom? Então, se porventura eu estou buscando 1 para 1, meu stop é 255 pontos, eu entrei 10 pontos acima, então eu vou buscar um pouquinho mais aqui em cima. Mas eu não utilizo esse método, eu já jogo já 1 para 1 aqui, foi ontem. Eu não me importo com 10 pontos aqui não. Isso não é isso que vai definir o meu operacional não. Então eu fecho aqui com 245 pontos e pronto, encerrou-se o dia. Então beleza, tá aqui. Uma entrada válida, lembrando-se que essa entrada é válida por quê? Porque ele fechou acima do meu Price Guide, me dando condições agora de poder estar pensando numa compra. Justamente porque ele deu o martelo, me deu proteção, então beleza, risco retorno de 1 para 1. Aqui aconteceu a mesma coisa. E aqui foi melhor ainda do que aqui. Por que, Johnny, que foi melhor do que aqui? Porque aqui ele veio somente fazer o teste. E no primeiro teste, ele já deu a oportunidade de eu poder fazer a compra. Então, se eu tivesse feito a minha compra aqui, eu já não faria aqui. Por quê?
Porque aqui a gente teve o rompimento, a gente teve a violação aqui do Price Guide. Ele poderia muito bem ter vindo testar aqui e retornar. Então aqui é uma operação mais valiosa e mais válida para mim do que essa daqui. Mas se eu trabalho com um rompimento de martelo, então entenda que eu tenho que ser disciplinado para poder operar isso daí. Se eu vou operar isso daí, me deu o sinal, então eu tenho que operar quando o sinal for dado para mim, as condições também. Então é questão de disciplina. Eu tenho que entrar ciente do meu stop. Cabe no meu gerenciamento de risco, então beleza. Mas aqui foi uma entrada perfeita, uma entrada maravilhosa. Deu aqui para mim, olha, risco retorno de 1 para 1. Estou protegido abaixo do meu price guide. Então cabe dentro do meu gerenciamento? Cabe dentro do meu gerenciamento, eu entro. Então tá lá, 219 pontos de stop para 219 pontos de ganho. Se porventura quiser buscar a linha central, é uma questão à parte. Aí fica a questão e a critério de cada um. Mas uma operação válida ali. Então aqui a gente falou a respeito do martelo, tá bom, pessoal? Eu não vou pegar muitos exemplos para trás, porque senão fica um vídeo cansativo e a gente tem outros padrões de poder estar falando. Mas a gente já observa que aqui não faz nada, meio do caminho não faz nada, aqui não faz nada. Vamos dar uma olhadinha, aqui não faz nada, meio do caminho. Vamos dar uma olhadinha para cá, não faz nada, né? Porque compra aqui é resistência, não tenho suporte, não tenho nada que venha me proteger, que seria o Price Guide. Aqui eu tenho proteção, aqui eu já entraria na operação tranquilamente, porque eu tenho proteção aqui, olha. Então risco retorno de 1 para 1, a gente já vê que já pagou o rompimento e pronto. Vamos ver, aqui não faço nada, aqui não faço nada. Aqui, olha, vamos aqui, ó, essa aqui deu entrada, ó. E como eu disse, nem todo o operacional é 100%. Mas a gente já falou lá de 3 ou 4 operações para lá que deram resultado de ganho. E aqui deu um resultado de perca. Vamos dar uma olhadinha se deu entrada. Olha, 915, 10 pontos acima, eu teria que ter entrado então no 115, 125. Então, deixa eu marcar aqui e vamos ver qual foi a máxima daqui. Olha aqui, ó. Simplesmente ele veio ali, ó, pegou minha entrada e retornou e me estopou. E faz parte, como eu mencionei, nem todo operacional é 100% assertivo, tá bom? Então, nesse dia aqui, olha, que foi às 12 horas e 30 minutos, a gente teve operacional, a gente só teve ele aqui, esse aqui não foi válido, linha 0 não faz nada, a gente teve ele lá, que foi uma entrada válida, que deu stop, e teve outra entrada aqui que deu gain, tá bom? Então, isso aqui se tratando de martelo. Então, vamos para outro operacional agora. Vamos falar a respeito do que? Do enforcado. Vamos ver aqui o enforcado. Enforcado segue os mesmos parâmetros. Mesma coisa, 2, o enforcado. Então, vou colocar o número 2 aqui. Beleza, número 2. Pronto. E a gente vai falar agora a respeito do enforcado. Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos falar a respeito do enforcado, tá bom? Para isso, né, vamos estar alterando, né? Eu já alterei, né? Acredito. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Padrões do qual a gente vai estar falando agora, que é o enforcado, que é o número 2. Então, coloca aí o número 2 na parte de modelo de candle. E a gente já tem um enforcado aqui. Como que a gente vai trabalhar o enforcado? A gente vai trabalhar utilizando-se dos mesmos critérios que a gente estava utilizando-se para o martelo. Então, qual é o intuito do martelo ou do enforcado? Trabalhar na ponta compradora. Então, se porventura eu estou dentro do meu indicador principal aqui, que me dá suporte e resistência, sendo ele o Price Guide, não faz sentido eu querer comprar aqui se eu não vou ter proteção, mas sim uma barreira que pode estar fazendo com que ele venha sentir essa barreira e voltar novamente. Então eu preciso o quê? Utilizar-se dos mesmos padrões que eu utilizo no martelo pro enforcado. Então aqui seria a mesma coisa. Bom, estou na cara de um Price Guide aqui. E eu sei que o Price Guide ele tende a funcionar como um suporte, como uma resistência. Vou tomar um cafezinho aqui. Então tá, se ele está vindo de baixo, então ele vai entender e ele vai observar que isso daqui é uma resistência para mim. Então não faz sentido eu querer entrar aqui nessa resistência. Então o que, que acontece aqui? Ele vem, rompe essa resistência, ele me dá o sinal aqui novamente. Então aqui eu tenho que um indicador e um indício de poder estar pensando numa possível compra, visto que eu tenho que a minha proteção
abaixo do Price Guide, lembre-se, comprando-se 10 pontos acima e com stop aqui. Então a gente teria uma entrada aqui com 162 pontos de stop para um alvo de 162 pontos, que daria no caso o risco retorno de 1 para 1, tá bom? Então os critérios que a gente vai estar utilizando-se para poder estar entrando na operação com relação ao martelo, com relação aos demais padrões de candle, vai ser o mesmo. Acontece que eu não vou entrar no meio do caminho. É isso que a gente tem que colocar e levar em consideração, a questão de entrada. Por quê? Porque às vezes a gente acaba levando muita violinado, algo do tipo, ou loss, justamente porque a gente quer entrar no meio do caminho. Então, ou seja, olha, aqui é uma entrada que para mim ela não é válida. O mercado veio aqui, testou, e aí o que acontece? Olha, foi uma vela muito grande. Provavelmente aqui deve ter tido alguma notícia, alguma coisa do tipo, olha, porque o mercado ele veio esticado daqui de baixo. Então a gente tem que ter um pouco de noção com relação a isso aí. O mercado ele pegou e ele veio exatamente daqui até aqui em quanto tempo? Em 25 minutos. Ele andou 1.631 pontos. Então, até aqui onde deu o sinal, ele já tinha andado o quê? 15 minutos, com 1.319. Você acha que faz sentido eu querer entrar numa operação dessa daqui? Não faz sentido. Então, a gente tem que estar atento a essas questões também. O mercado veio aqui, testou, porém, eu não tenho o Price Guide ainda como um suporte, uma resistência e um suporte para mim. Ou melhor dizendo, um suporte para mim na entrada de compra, então aqui eu não faço nada. O mercado veio aqui, trabalhou, nada a se fazer, está no meio do andar, nada a se fazer. Vamos ver aqui mais para frente. Aqui nada a se fazer, olha, ele veio aqui, ó, na cara de um Price Guide, então é resistência para mim, eu preciso que ele feche acima do Price Guide. Então aqui, olha, aqui aconteceu de dar uma condição de entrada para mim, porém essa condição ela não foi pega. Por quê? Lembra-se que a gente entra sempre o quê? Com 10 pontos acima do nosso gatilho aqui, que seria esse ali, a entrada seria válida se ele tivesse vindo pegar o meu preço. Porém, o nosso valor era 132 e 500, né? 498, então é 500. Então, se você pegar aqui, ó, ele foi exatamente aonde? No 132 e 500. Como a gente entra 10 pontos acima, então nessa entrada aqui a gente não seria acionado. Então, nada de entrada ali. Então, beleza. Mas se tivesse rompido, seria uma entrada válida. Por quê? Porque tem o meu Price Guide aqui me dando proteção. Vamos dar mais uma olhadinha para trás aqui. Novamente, a gente tem aqui a condição de entrada aqui. Vamos ver se essa condição de entrada foi válida e ela foi pega. Por que tem a condição de entrada aqui? Porque ele fechou acima do meu Price Guide. Eu tenho meu suporte aqui que está me dando proteção. Então vamos ver se ele pegou a minha ordem aqui. Lembra-se que ele tem que pegar no candle seguinte. Não é no terceiro, no quarto, no quinto, não. Esse rompimento ele tem que acontecer no candle seguinte. Se não acontecer, anula a entrada e não entra mais. Vamos dar uma olhadinha aqui. O que aconteceu aqui. O nosso gatilho era no 710, porém a gente entraria 10 pontos acima, que seria no 720. Ele veio aonde? Ele veio na máxima no 710. Então aqui não foi acionada a nossa compra. Então a gente ficou fora desse trade aqui também. Não foi um trade do qual pegou a gente. Por isso que eu falo, não adianta a gente querer deixar 5 pontos aí de rompimento, porque muitas das vezes acontece isso, dele só vir no preço e voltar. E aí o que acontece? A gente inibe um pouco isso daí. Não que não vai acontecer, mas você inibe já um pouco isso daí. Então é um outro formato qual você pode estar se utilizando deles para poder estar operando. Temos aqui um teste do nosso Price Guide. Vou ter minha proteção abaixo dele. Então tá aqui, ó, minha proteção abaixo dele. E aí eu tenho indícios de poder estar entrando na operação. Então tá aqui, ó, pegou o rompimento, 10 pontos acima, 530. Então no 540 ele tem que me pegar. 545, pegou o meu preço, minha ordem de entrada, e ele veio aqui, ó, ele lambeu a minha saída, ó, lambeu a minha saída aqui. Então ele ficou nesse zigue-zague aqui. Então foi mais um trade aqui, vamos ver aqui quantos que ele pegou aqui. Pegou a máxima no 700 e o nosso alvo de saída era no 705, ó, por 5 tickets aqui, ó. Tá bom, pessoal? Mas foi um alvo aí de 178 pontos, então 180 pontos, risco retorno de 1 para 1, beleza? Vamos dar mais uma olhadinha aqui, nada de operação, nenhuma aqui também não, porque eu não tenho proteção abaixo do Price Guide.
Vamos ver, também nenhuma. Aqui eu tenho proteção, mas também não foi acionado, tá? Veio aqui esse candle aqui, ele não acionou a entrada, mas seria uma entrada válida se tivesse acionado. Então, tá aqui. Bom, esse aqui é um modelo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui o que aconteceu. Deu um probleminha aqui, mas já voltou aqui a gravação normal. Beleza, vamos lá. Então tá ali, né, feita ali já os padrões com relação ao enforcado. Vamos agora pro modelo de entrada com relação ao engolfo de alta, se não me falha a memória agora. O enforcado a gente já fez, martelo já fez, engolfo de alta. Engolfo de alta é o número 3, então vamos aqui pro número 3, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no número 3. Vamos ver. Os padrões seriam os mesmos, tá bom? Não tem condição de entrada aqui, por quê? Porque eu não tenho proteção no meu Price Guide. Então entenda-se, olha só para vocês verem quantas operações que a gente já olhou aqui, que a gente teve um resultado interessante, que ele foi mais positivo do que negativo, e analisando somente o padrão de candle, o rompimento dele e a proteção no Price Guide. Então analisem bem aí, vamos jogar para o dia de hoje, no caso foi aqui, que foi ontem na verdade, né? Hoje é sábado, estou gravando esse vídeo no sábado. Vamos dar uma olhadinha aqui, engolfo de alta com base na nossa proteção aqui, olha. Já temos uma aqui, ó, uma proteção no engolfo de alta. Então temos aqui, ó, risco retorno de 1 para 1, no caso está aqui. Eu colocaria ele um pouquinho mais aqui embaixo, mas essa é uma operação que eu entro, tá bom? Eu entro sem medo numa operação desta aqui, visto que eu tô com o meu Price Guide aqui me dando proteção. Então me deu o sinal aqui de engolfo de alta, eu colocaria o meu risco retorno aqui, ó, abaixo do meu fundo que eu tenho até então. Então eu estou protegido pelo Price Guide, risco retorno de 1 para 1, e eu tenho um engolfo de alta aqui me dando condição aqui de 185 pontos. Vamos dar mais uma olhadinha para trás aqui. Aqui novamente tem uma outra proteção. Eu tenho aqui o risco retorno de 1 para 1 e o melhor ainda, que ele está justamente aonde? Abaixo do meu Price Guide, já atingindo ele. Então eu tenho um risco retorno de 1 para 1 aqui, coloco ele aqui e vamos dar uma olhadinha. Foi exatamente aí, ó, risco retorno de 1 para 1, 100 pontos. Ele atingiu a máxima aqui, era no 700 e cadê aqui? Máximo 768, então ele atingiu 770 porque ele não atinge esse número menor, né? Ou é 65 ou é 70. No caso ele não atingiria ali, no caso a máxima foi no, deixa eu pegar aqui de novo, máxima foi no 768, ou foi 65 ou 70. Como foi 68, ele atingiu 70, porque o índice ele anda de meio e meio ponto. Então no 70, então a gente já tinha atingido aqui já objetivo, tá bom? E ele ficou sambando aqui. Se porventura você não saiu aqui, você foi estopado aqui, tá bom? Aqui não foi dada entrada, não foi dada entrada. Lembre-se que a gente está trabalhando com engolfo de alta. Se eu estou trabalhando com engolfo de alta, eu preciso de proteção no suporte, tá bom? Então, vamos lá. Engolfo de alta, minha proteção é no suporte. Então, aqui, ó, tem uma proteção no suporte aqui. Então, olha aqui, ó, que fantástico. Olha. Pego aqui, ó, o fundo anterior, risco retorno de 1 para 1, e eu tenho aqui, ó, o meu alvo aqui, me dando condições de saída na operação. Vamos dar uma olhadinha mais para trás aqui e vamos nos atentar aqui novamente a uma outra operação aqui. Veio aqui no nosso Price Guide, está dando condição aqui, proteção abaixo dele, então tá aí, olha, risco retorno de 1 para 1 e a gente tem 158 pontos aqui, mais uma operação do qual a gente teve êxito nela aí e ganho, tá bom? Então vamos dar mais uma olhadinha para trás, vamos ver se a gente identifica mais alguma coisinha. Eu acredito que está sendo bem fácil aí a interpretação de vocês aí. Eu acho que mais fácil que isso fica meio difícil de eu conseguir trazer, né? Mas se porventura vocês acharem que não tá fácil, me fala nos comentários aí, pessoal, porque eu não sou o dono da razão e a gente tá aí para poder crescer e evoluir junto, tá bom? Aqui foi dado um stop, olha, veio aqui, ó, proteção tem que estar abaixo do Price Guide, então aqui foi certo, não tá errado aqui não, ó. Risco retorno de 1 para 1, ele veio aqui e estopou, não teve, ele teve a violação, tudo certinho, e foi um stop aqui. E como eu disse, o mais importante no operacional é o que? É o gerenciamento de risco. Aqui não pegou a ordem, tá bom? Foi um
uma ordem válida, porém ela não pegou. A gente observa que a máxima desse candle foi no 600 e no 465 e a gente teve aqui esse aqui no 470. Então no 75 seria acionada a nossa ordem. Então aqui não foi pega a nossa ordem. Questão visual a gente já consegue já identificar um pouco já. E o mais interessante aqui, por se tratar de uma regra de coloração no candle, você consegue rodar aí para trás aí, fazer pesquisa aí, ó. Faz a pesquisa de um ano aí para você dar uma olhadinha para trás aí. E eu acredito que você vai se surpreender com o resultado, tá bom? O resultado vai ser positivo, não vai ser negativo não. Você tem que pensar no resultado mensal com relação a ele. Se ele tem trazido aí um retorno interessante ou não, tá bom? Aqui seria uma condição, porém a gente tem um pequeno problema aqui que ele não testou aqui. O interessante é ele testar. Aí você coloca em pauta isso daí, ó. Minha proteção seria nesse fundo aqui. Para mim esse stop aqui já fica puxado, eu não entraria. Então um fundo menor às vezes é bem mais interessante do que esse daqui, olha, que fica muito puxado mesmo. Aí vai de cada um daí no caso, né? De análise, né? Lembre-se, tem que caber no teu gerenciamento de risco. Então, fique atento com relação a essas questões aí. Ali o stop ele ficou bem grande, né? 365 pontos, se não falha a memória. Então aqui a gente está falando do engolfo de alta, tá? A gente teve aqui, olha, essas condições aqui a gente observa que sempre são as mais interessantes. Mas aqui, olha, a gente não entra por quê? Porque aqui a gente está na linha zero, tá? Então esquece isso daqui, linha zero você não entra. Você entra nas extremidades aqui, ó. E a linha zero você desconsidera. Se der sinal na linha zero ali, desconsidera ela, refuga ela e espera chegar outra oportunidade, tá bom? Olha aqui, ó. Aqui foi interessante, ó. Lembra que eu comentei, ó? Ele testou, ó. Ele veio aqui, ele fez o teste do Price Guide e aí tá aí, ó. O risco retorno de 1 para 1 e a gente teve aqui a condição aqui de 300 pontos na verdade, tá bom? 300 pontos foi esse daqui. Uma condição ali bem interessante de entrada, porque aqui ele testou. Essas que ele vem testar e fecha acima são as mais interessantes aí ao meu ver para poder estar se operando, tá bom? Que ele nem, se ele pelo menos tocar ali no Price Guide já ajuda, já é alguma coisa, tá? Então olha aqui, ó, tocou no Price Guide, ó, como eu mencionei novamente, ó, tocou no Price Guide, risco retorno de 1 para 1 e tá aí, ó, chegou a bater o alvo lá de 162 pontos, tá bom? Então aqui a gente está falando do engolfo de alta. Vamos agora para o engolfo de baixa. O engolfo de baixa, em vez de a gente procurar por um suporte, que a gente estava procurando aqui, a gente vai procurar o que agora? Uma resistência. Então tá, eu tenho engolfo de alta, de baixa com o número 4, modelo do candle 4. E eu dou um OK aqui, agora eu vou procurar o que? Por engolfo de baixa, no entanto, com resistência me protegendo. Então eu não estou buscando mais agora um suporte, mas sim uma resistência. Então vamos rodar para cá, né? Nós está em janeiro aqui. Vamos para cá e vamos ver onde a gente vai identificar algum engolfo de baixa que me dê proteção no Price Guide e ao mesmo tempo também condições de poder estar entrando na operação. Então vamos lá, teve um engolfo de baixa aqui, só que ele está no meio do caminho, não faço nada, no meio do caminho não faço nada. Vamos ver mais para cá. Vamos estar andando para cá, vamos estar andando para cá. Opa, aqui eu tive condição, engolfo de baixa, ele testou o nosso Price Guide e ele veio aqui dando condição. Então aqui é um padrão de entrada, risco retorno de 1 para 1 e a gente foi estopado aqui. Ele violinou lá a nossa entrada, vamos dar uma olhadinha. A nossa mínima aqui foi exatamente no 130, 150, 130, 160. Então nós venderíamos no 130, 170. 130, 170, deixa eu ver qual foi a mínima desse daqui. 130, 170 foi a mínima que nós teríamos vendido. Ele chegou ali no 130, 142. Então ele teria pego a nossa entrada aqui. Então aqui seria uma entrada válida. Fomos estopados aqui. Então beleza, um stop ali. A gente teve outro stop aqui também. Mais um stop que foi aqui. Esse stop aqui que a gente teve. Stop de 298 pontos, foi aqui um stop, então esse dia aqui provavelmente não foi um dia muito bom não, 23 de janeiro. Vamos dar mais uma olhadinha para cá, não teve nada, não teve nada. Nada, 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 nada. Aqui também não, meio do caminho não faz nada, nada. Aqui também não, porque não tocou lá, né? A gente não tem proteção, não tem nenhum fundo nem nada lá para poder estar buscando uma proteção.
Vamos ver se a gente teve mais algumas condições aqui. Nenhuma. Vamos ver. Para ser bem simples aí. Aqui a gente teve a condição, porém não foi acionada. A gente pode observar aqui, ó, a mínima desse aqui foi 131.260 e a mínima desse aqui foi no 131.255. Então não acionou a entrada aqui. Então não foi acionada a entrada. Mas seria uma entrada válida, visto que o Price Guide está lá protegendo na resistência, tá bom? Mas não foi acionada. Aqui não teve nenhuma entrada. Na venda, pessoal, são poucas as entradas, tá? Eu sou bem mais o engolfo de alta do que o engolfo de baixa, tá? Porque o índice parece que é uma coisa. Ele tende a dar melhor nas compras do que na venda. Mas é questão de cada um, né? Mas tem aí análise também com relação ao engolfo de alta para que vocês possam estar olhando também a possibilidade de estar operando ele, tá bom? Ele vai seguir o mesmo critério do engolfo de alta, porém a questão é que no engolfo de baixa você precisa de uma resistência te protegendo, diferente do engolfo de alta que você precisa de um suporte. Então seria essa a proteção que você precisaria até então. E a gente está rodando aqui e não teve mais nenhuma entrada, a não ser aquelas umas lá. Então, beleza. Era mais uma oportunidade para ele estar operando aí em engolfo de baixa, mas até então não teve muitas aqui não, beleza? Mas vamos lá agora então por Doji. Se não me falha a memória, o que falta agora é só o Doji e a estrela cadente. Doji, ele é interessante por quê? Por que o Doji é interessante? Vocês vão ficar abismados com ele. Vamos lá para o Doji. Eu não marquei ele lá. O Doji é o número 5. Então lembre-se que eu tenho que vir aqui e colocar o número 5 para que o Doji seja mostrado para mim. O Doji, diferente dos demais, porque vamos lá, o martelo eu preciso o quê? De um suporte me protegendo, que é o Price Guide. Do enforcado, preciso de um suporte me protegendo, que é o Price Guide. Do engolfo de alta, eu preciso de um suporte me protegendo para compra no engolfo de alta. No engolfo de baixa, eu preciso de uma resistência me protegendo para venda no engolfo de baixa. No Doji eu preciso de um suporte e eu preciso de uma resistência. Eu preciso dos dois me protegendo. Por que os dois, Johnny? Porque o Doji, lembra que eu mencionei que ele é um candle de indecisão? Ou seja, nem os comprados, nem os vendedores tão fortes ali naquele momento. Ou seja, está comprimido o negócio e está na disputa para ver quem é que vai ganhar a briga ali. Então, por ele se tratar de um candle de indecisão, eu posso comprar e eu posso vender. O rompimento dos dois. Então, eu preciso do quê? De um suporte para compra e eu preciso de uma resistência para venda. Se eu preciso de um suporte para compra e uma resistência para venda, então ele tem que estar aonde, o Doji? Ele tem que estar tocando ele tem que estar tocando no Price Guide para mim poder ter a proteção em cima e embaixo. Então, ou seja, vamos pegar aqui um exemplo para que vocês possam ter noção de forma mais clara. No meio do caminho não faço nada, não faço nada, não faço nada. Lembra-se que no meio do caminho não se faz nada. Tenho aqui uma condição aqui. Por que eu tenho uma condição aqui? Porque ele está no meio dos dois. Porém, a condição seria válida, melhor dizendo, se ela tivesse aqui nas extremidades e não aqui no meio. Porque lembra-se que essa linha 0 aqui, ela é neutra para mim e eu não faço nada. Deixa eu até dar uma olhadinha aqui, se eu consigo já ajustar ela para a linha neutra. Ali não, deixa assim mesmo, vai. Deixa assim mesmo, não vou alterar não. Então a linha neutra eu não faço nada, então aqui esquece. Mas aconteceu ali o que eu quero que aconteça nas extremidades. Então no meio não faço nada, porque está no meio. Aqui não faço nada, está no meio aqui do andar, não faço nada. Pronto, tenho aqui uma configuração aqui do qual pode me dar indícios de entrada. Mas aqui eu faço o quê? No próximo candle, o que acontecer? Tem que acontecer o rompimento dele. O que seria isso? Seria uma ordem de compra que eu colocaria exatamente nesse ponto aqui em cima, 10 pontos acima, e uma ordem de venda que eu colocaria aqui nesse ponto de baixo aqui, 10 pontos abaixo, buscando o quê? Uma venda. E o meu alvo? 1 para 1,
tá bom? Então, esses são os critérios. Aqui não pegou minha ordem, mas eu desconsidero ela, justamente porque o rompimento tem que acontecer no próximo candle, e aí eu aguardo dar outro sinal. Então, observe que aqui aconteceu o quê? Ele cruzou o Price Guide, ele fechou aqui entre o Price Guide. Então, por isso, eu tenho condições de compra e eu tenho condições de venda para ele, pelo fato de ele estar cruzando. Então, é isso que a gente tem que estar observando. É o cruzamento do Price Guide para a gente poder estar pensando na compra e na venda, tá bom? Então, a gente já coloca uma ordem tanto 10 pontos acima, como uma ordem 10 pontos abaixo, e o que acionar primeiro é o que vai estar nos dando condições de operar no trade, ou estar exposto ao trade, tá bom? Então aqui não deu porque estava no meio do caminho, aqui a gente teve o acionamento, tá bom? Então, ou seja, o acionamento aqui, ele foi na venda, ele não foi na compra, porque lembra-se que eu coloco uma ordem de compra aqui em cima e eu coloco uma ordem de venda aqui embaixo, e tem que acontecer o rompimento. E aqui a gente teve um stop, como eu mencionei, nem todo operacional é 100%, e a gente teve um stop aqui. Beleza? Estava protegido no Price Guide. Mas vamos olhar para trás aqui, vamos dar uma olhadinha. O que mais a gente encontra aqui, ó? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, como é que foi. Eu vou dar uma rabiscada para trás aqui, que daí eu vou indo para frente lá, que é melhor. Porque daí eu tô indo pro gráfico, o gráfico tá para trás, eu tô indo contra ele. Então aí eu vou pegando a sequência já. Então deixa eu só rodar mais aqui, beleza? Então vamos iniciar aqui já nesse dia aqui, ó. Vamos aqui, que daí eu vou a favor do gráfico, tá bom? Então aqui nada a se fazer. Nada a se fazer, porque está no meio do caminho, no meio do andar, então eu não faço nada. Então, linha zero aqui não faço nada. Ele tem que pegar as extremidades. Então, vamos lá. Aqui a gente teve uma entrada aqui, ó, válida aqui. Por quê? Ele veio e tocou no Price Guide. Lembra-se que eu estou procurando no Doji o quê? Compra e venda. Porém, a minha proteção, ela tem que estar ou no suporte ou na resistência. Então, por isso, eu coloco uma compra aqui, ou eu coloco uma venda aqui. Por quê? Porque se ele pegar a minha venda aqui, a minha proteção vai estar acima do Price Guide. Se ele pega a minha compra aqui, minha proteção vai estar abaixo do Price Guide. E ele pegou exatamente aqui a minha compra. Aqui eu não vou poder dar 100% de exatidão que eu tive sucesso nesse trade, porque a gente está falando um gráfico parado. E aqui aconteceu o quê? Dele pegar o alvo. Mas eu não sei se ele pegou o alvo primeiro ou se ele pegou o stop aqui. Por que que eu não sei? Porque foi um candle que fechou aqui embaixo. Ele chegou a vir aqui no alvo, mas ele fechou aqui embaixo. Então, só no replay de mercado mesmo, para poder saber se ele pegou o alvo primeiro ou se ele pegou o stop, tá bom? Então, aqui fica a critério de estudo para quem olha o operacional com relação à parte de replay de mercado. Mas aqui a gente teve outra condição, pessoal. Então, a gente teve outra condição aqui. Lembra-se, eu compro na máxima e eu vendo na mínima. Por que que eu faço isso, Johnny? Porque eu estou tendo uma proteção na venda acima do Price Guide e eu estou tendo uma proteção na compra abaixo do Price Guide. Ele acionou para mim a compra primeiro, Johnny. Então, se ele acionou a compra aqui para mim primeiro, então eu já cancelo a minha ordem daqui de baixo e aí eu sigo com a minha proteção na mínima dele e o risco retorno de 1 para 1. E a gente tem aqui uma operação aqui do qual a gente teve êxito nela, tá bom? Então, essa operação teve êxito, beleza? Então vamos procurar por mais operações. Aqui foi válida porque veio aqui. Aqui não vale nada, está no meio do caminho, não faço nada. Meio do caminho não faço nada, meio do caminho não faço nada, meio do caminho, opa, aqui teve entrada. Então aqui a gente teve uma operação também. Tivemos uma operação aqui, risco retorno de 1 para 1 e a gente teve um stop aqui de 100 pontos, tá bom? Mas foi uma operação válida. Tivemos aqui outra entrada válida aqui. Tivemos aqui uma operação válida, porém tivemos um stop. Vamos dar mais uma olhadinha para frente aqui. Vamos ver. Tivemos aqui outra entrada aqui. Essa entrada aqui foi válida, teve um rompimento aqui. Ué, essa aqui foi a que eu vi anteriormente agora há pouco. O gráfico voltou. Vamos para cá. Tivemos a operação aqui válida também, que a gente busca aqui, ó, no caso, ó, a gente teve aqui o rompimento, porém foi um stop de 78 pontos, tá bom? Mas foi uma operação válida. Isso aqui é no gráfico de 5 minutos, tá, pessoal? Que eu tô passando para vocês no gráfico de 5 minutos, tá? Vamos para o gráfico de 1 minuto aqui, vamos dar uma olhadinha como é que seria isso aqui no gráfico de 1 minuto. Que é um gráfico mais rápido, e aí de repente pode ser que pro
pro Doji, de repente ele seja mais interessante. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu tô no dia 16. Não, já tô aqui no dia de ontem já. Deixa eu jogar mais para trás aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Beleza. Deixa eu ver. Vamos ver. Padrão 0. 15 de fevereiro. Ixi, tem chão ainda. 15 de fevereiro. Vamos jogar para trás aqui. Para ficar mais fácil aqui. Pra gente dar uma olhadinha. Para ver se parece mais coisas. Vamos lá. Tivemos aqui uma entrada aqui. Tivemos aqui, beleza. É gráfico de 1 minuto, não sei não. Não vai ter muito sentido não. Acho que é mais o gráfico de 5 minutos mesmo. Aqui no eixo 0. Não deu nada. Aqui teve, mas não acionou. Aqui teve, acionou e pagou. Aqui não teve nenhuma. Deixa eu ver se tem mais pra cá. Não teve. Não teve. Pessoal, acho que seria mais o gráfico de 5 minutos mesmo, mais interessante a estar se operando, tá bom? Mas os critérios são esses daí, para que vocês possam estar olhando, né? O vídeo está ficando bem extenso, eu não vou ficar rodando muito, porque querendo ou não, toma bastante tempo. Mas a gente tem o que? A condição de compra e a condição de venda. Por se tratar de uma regra que facilita vocês olharem ela, porque vai ter o price guide, vai ter o candle dando a condição dele, padrão até mesmo, para que vocês possam estar identificando, então fica fácil vocês fazerem um estudo, tá bom? Então lembrando que vamos lá, o enforcado, o padrão que a gente vai ter lá para o martelo, você pode estar comprando, no entanto buscando o que? Um suporte para poder te proteger no price guide. No enforcado a mesma coisa, comprando com suporte no price guide. Um engolfo de alta, comprando com suporte no price guide. No engolfo de baixa, vendendo com suporte no price guide. Com suporte não, vendendo com resistência no price guide. E no doji, comprando e vendendo, porém tendo o price guide tanto como suporte como resistência. Lembrando que não pode ser no meio do caminho, tem que estar no meio. Ele tem que estar com o pavio em cima, passando em cima do price guide e fechando abaixo do price guide também, nas duas pontas, tá bom? Agora vamos pro estrela cadente. Estrela cadente, todos bem sabem que é um indicador aí, ou melhor dizer, um padrão de candle que é utilizado para venda, tá bom? Que é para reversão de tendência. Então, o número dele é o 6, a gente vai colocar aqui o número 6. E a gente vai estar procurando por ele, porém agora com proteção aonde? No Price Guide. 5 minutos, dia 15, foi antes de ontem, deixa eu rodar lá para trás lá, para poder ficar mais fácil, para a gente ir rodando para frente a favor do gráfico, tá bom? Então, beleza, já estou aqui no dia 15 de janeiro, vamos pegar aqui dia 9 de janeiro, não tem problema nenhum não, vamos lá. A gente é bem transparente aqui. A gente está procurando aqui agora uma reversão. Estrela cadente é um padrão de reversão. Então eu estou procurando o quê? Eu estou procurando por venda. Então eu preciso de uma resistência. Então vamos lá. Preciso de uma resistência que me proteja no price guide para eu poder estar pensando em fazer a venda. Então a gente vai estar procurando o quê? Exatamente isso daqui, olha. Ele veio aqui, fechou no price guide e a gente vai estar buscando o quê? Uma venda nele. Então risco retorno de 1 para 1 e a gente já tem uma condição de venda aqui se tratando de estrela cadente. Válida por quê? Porque a gente teve ele de forma negativa, fechando abaixo do price guide, e a gente tem aqui o price guide nos dando condição aqui de proteção, tá bom? Por isso a gente entra nele no mesmo formato de rompimento, tá bom? Rompimento, 10 pontos abaixo para caracterizar o rompimento. Vamos dar uma olhadinha para frente aqui, 16 de janeiro, a gente está no gráfico de 5 minutos ainda. Aqui para mim não é válido, tá? Por quê? Porque ele não testou, né? Ele não fechou. Se ele tivesse o pavio aqui em cima aqui ainda, seria interessante eu estar entrando, mas visto que ele não tem um pavio, eu teria que entrar com um stop aqui na máxima desse candle. Então eu não entraria nesse padrão ali, tá? A gente aqui também não entra, não tem nada, não tem proteção, tá no meio do caminho. Aqui a gente já tem proteção, olha, ele fechou abaixo aqui, tem a proteção do price guide. Então é mais um indício de entrada. Então eu busco ali o retorno de risco retorno de 1 para 1 e a gente saiu do alvo aqui com 172 pontos, tá bom? Vamos estar buscando por mais condições aqui, vamos dar uma olhadinha. Foram duas ali para trás já com gain. Vamos ver se a gente encontra mais alguma coisinha de estrela cadente. Tá aqui, mas está no meio do caminho, não faz nada. Eu preciso do price guide me dando proteção, aqui também não faço nada.
Aí aquele negócio, como eu mencionei com vocês, vocês têm os suportes e a resistência de vocês marcadas, então vocês podem estar utilizando-se dela para poder estar pensando de repente numa entrada de trade ou não, tá bom? Aqui eu estou utilizando como base somente o Price Guide, que para mim já é um baita indicador aí de resistência e de suporte. Então, para mim já é um indicador fantástico qual eu utilizo aí. Mas se você tem outro que você utiliza, você pode estar utilizando ele como padrão e poder estar pensando na entrada. Beleza? Então vamos ver aqui se a gente acha mais alguma coisinha. A gente não tem aqui, está no meio do caminho. Vamos ver se a gente acha mais algum aqui. O vídeo já está meio longuinho aí. Vamos dar uma rodada para o gráfico aqui. Não, fechou acima do Price Guide, então não é entrada válida. Eu preciso dele como resistência para me proteger na entrada. Então, como eu não tenho como resistência, então eu não faço nada. Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Estrela cadente ela não aparece muito assim com tanta frequência. Lembra das limitações que a gente tem no Profit, né? Então a gente não consegue pegando todas, né? Mas se porventura você quiser na estrela cadente especificamente, na estrela cadente, você pode estar utilizando o gráfico de 15 minutos, tá bom? Gráfico de 15 minutos na estrela cadente especificamente. Nos demais, utilize-se do gráfico de 5 minutos ou faça os backtest de vocês aí e veja, tá bom? Porque na estrela cadente, para o gráfico de 15 minutos, ele aparece com mais frequência. A gente consegue ter mais noção de quando ele aparece. Olha aqui que apareceu aqui, foi um trade válido, porque eu tinha um Price Guide me protegendo. Aqui também aconteceu a mesma coisa. Aqui também a mesma coisa. Não, aqui não, porque foi no eixo 0. Então desconsidera. Aqui também não foi válido. A gente não teve validade nessa. Nessa aqui também não foi validada até então, mas nós tivemos um topo aqui, ó, bem interessante, que daí é questão de você analisar a entrada, colocar aqui atrás do Price Guide entrada. Aí vai de uma análise do qual você vai estar fazendo ali no teu trade, na tua operação. Mas se você utilizasse dos 5 minutos, você também tem a condição de utilizar-se até então aí dos suportes e resistência que vocês já têm, tá bom? Aqui eu estou fazendo o que? Apenas uma breve leitura dos padrões que vocês podem estar utilizando-se aí para poder estar operando. O intuito do vídeo era mais o indicador em si e não falar a respeito de estratégia para poder estar operando ele, tá? Mas eu trouxe algo a mais aí para vocês. E aí fica a critério de vocês utilizar-se ou não, mas façam os backtests de vocês, dê uma analisada aí, tá bom? Esse conteúdo é um conteúdo aí bem interessante, alguns já haviam me pedido aí, e eu estou trazendo para vocês aí, visto que muitas pessoas operam somente padrões e às vezes que é uma facilidade para estar identificando o padrão. Então, vocês têm aí tanto o martelo como o enforcado, engolfo de alta, engolfo de baixa. Vocês têm o doji e tem a estrela cadente, tá bom? Fácil aí para que vocês possam estar olhando. Vocês podem estar dividindo aí, divide a tela de vocês aí em 4 aí monitores. Aí de repente eu quero monitorar um com a estrela cadente, outro com o doji, outro com o engolfo de alta, outro com o martelo, e aí vocês vão olhando. Claro que vocês têm que salvar com uma aba separada, tá? Para que vocês possam estar olhando aí os 4 modelos ou até mais, dependendo da quantidade que você venha colocar de gráfico aí na tua tela, tá bom? Mas seria mais ou menos isso daí, pessoal. A gente já se estendeu bastante aí com esse vídeo, tá bom? Eu agradeço muito a atenção de vocês aí, de quem nos acompanhou até aqui, tá bom? Queria pedir mais uma vez para você, se você não deixou a tua curtida, o teu like aí, deixa para nós a sua curtida, o seu like aí, para que a gente possa estar levando esse conteúdo aí para mais pessoas. E se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, algo do tipo, deixe para nós nos comentários aí, tá bom? Deixa um joinha para nós nos comentários aí, diga para nós aí o que você achou do vídeo, algo do tipo aí, para que a gente possa estar interagindo aí, tá bom? Pode ter certeza que eu vou estar respondendo vocês sem sombra de dúvida, tá bom? Se você ainda não é inscrito ou se você ainda não faz parte do grupo de estudos do Telegram, do canal, é um grupo gratuito, tá na descrição do vídeo também o link aí para que vocês possam estar entrando no Telegram, tá bom, pessoal? Se precisar de alguma coisa, eu estou à disposição aí de vocês, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau!